Olá, seja muito bem-vindo ao programa Igreja no Brasil. Hoje iremos conversar sobre a realidade dos povos indígenas e a ação pastoral da Igreja nessas regiões por meio dos trabalhos de evangelização desenvolvidos pela CNBB. A nossa conversa é com o Bispo Auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner. Você que nos acompanha de todo o Brasil, permaneça conosco, o programa está apenas começando. Queremos acolher você, família, você jovem que nos acompanha neste momento de todo o Brasil. Iremos conversar sobre a realidade dos povos indígenas. E a nossa conversa é com o Bispo Auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner. Dom Leonardo, muito obrigado por sua presença para essa conversa tão importante que trata-se dos povos indígenas no Brasil. Obrigado a vocês da nossa assessoria de imprensa, que sempre estão à frente da elaboração desse nosso programa. E também muito obrigado a vocês que estão nos vendo e ouvindo. Neste mês de julho, o Papa Francisco coloca como intenções de oração em favor dos povos indígenas ameaçados na sua identidade e existência para que sejam respeitados. O que o Papa quer com essa motivação, Dom Leonardo? O Papa quer o respeito. Esses nossos irmãos e irmãs, eles têm direitos. Eles têm uma cultura, eles têm um modo de vida, eles têm as suas tradições. Quando o Santo Padre coloca uma intenção especial, lembrando os povos indígenas, para que nós rezemos pelos povos indígenas, ele está colocando diante dos nossos olhos, diante das nossas comunidades, diante da Igreja, esses nossos irmãos e irmãs que muitas vezes são desprezados, que são esquecidos, que são marginalizados, cujos direitos não são respeitados, mas especialmente ele está colocando diante dos nossos olhos esses rostos todos que têm a dignidade de filhos e filhas de Deus. Como que a conferência, hoje a CNBB, tem atuado frente a esses direitos dos povos indígenas, Dom Leonardo? A CNBB tem atuado através do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. O CIMI é um organismo ligado à CNBB que faz um trabalho, um serviço extraordinário com os povos indígenas. Respeita a cultura, leva a mensagem do Evangelho, ajuda os povos no sentido de eles perceberem também quais são os seus direitos, como respeitar a Constituição Cidadã de 88, mas também ajuda os povos indígenas a se organizarem para enfrentarem diversas ações que existem nos tribunais e também no Congresso Nacional. E como é bom podemos falar da realidade dos povos indígenas no Brasil e conhecer os trabalhos de evangelização da CNBB nessas regiões do país. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência iremos conversar mais sobre essas realidades dos povos aqui no Brasil. Nós voltamos em instantes. Centenas de emissoras trabalhando de forma colaborativa. A RCR, Rede Católica de Rádio, utiliza a força criadora do rádio, sua energia como veículo, para apoiar as pessoas em sua fé e para manter viva a mensagem do Evangelho, com a sua inspiração motivadora de fraternidade, de justiça e de paz. Junte-se a essa voz. Filie sua emissora. Acesse rcr.org.br. E já estamos de volta com o programa Igreja no Brasil. Muito obrigado por sua audiência e companhia. Queremos agradecer às famílias que nos acompanham neste momento em todo o Brasil, aqui no programa da CNBB. E nós retomamos a conversa do bloco anterior falando da realidade dos povos indígenas aqui no país e como que a CNBB atua frente a essa evangelização. Dom Leonardo, o senhor acredita que haja no Brasil uma cultura anti-indígena marcada pelo preconceito, desrespeito a esses povos? Eu diria às vezes que existe inclusive desrespeito e desprezo. Isso é muito grave.
porque são os primeiros habitantes. Quando viajava no Mato Grosso no ônibus, a gente sentia nitidamente o preconceito, porque viajavam dentro do mesmo ônibus, viajavam índios. E era perceptível, não nos comentários, mas nas reações, era perceptível esse desrespeito. Mas o grande problema que eu vejo, Paulo, é a questão econômica, o interesse econômico. O interesse pela terra não é o respeito pela terra. O interesse pela terra é um interesse econômico. É o lucro mesmo. É o lucro. E esse modo, inclusive, do lucro está levando a divisão para dentro das comunidades indígenas, porque se oferece para determinado grupo uma quantia, se oferece benesses, acaba dividindo a própria comunidade indígena, acaba dividindo, às vezes, um povo. Na sua experiência como bispo, não é? Nomeado para a prelazia de São Félix pelo Papa, quais são os aprendizados que ficam e qual é a mensagem para quem nos acompanha agora de todo o Brasil em relação aos povos indígenas? Nós poderíamos aprender muito com eles. Um dos povos, os homens se reúnem todo dia à noite e discutem a vida da comunidade. E um determinado assunto ele pode ser discutido durante 1 ano, 2, 3. Não se vota. Até não haver, assim, na aldeia, um modo de compreender que aquela ação vale a pena introduzir, não se introduz. Olha, isso é uma maneira, não diria nem democrática, isso é uma maneira tão cristã de cuidar da própria comunidade. Eles têm o cacique, mas as decisões não são tomadas pelo cacique. As decisões, elas são tomadas pela escuta. Eu acho que nós poderíamos aprender muito na política brasileira, especialmente no momento atual, a escuta. Não nos deixarmos levar pelo ouvir dizer ou pelos interesses particulares ou partidários. Eu poderia citar um exemplo dessa mesma aldeia, onde 2 caciques erraram. Então, todos os caciques se reuniram e todos os homens se reuniram. O que vamos fazer? Então, para não punir ninguém, porque não se deve punir a ninguém, então todos os caciques renunciaram e foram então agora discutindo quem poderia ser o cacique. E agora, quem tem a última palavra são os idosos. Até nos faz lembrar os presbíteros nos Atos dos Apóstolos. E os idosos têm um respeito dentro da aldeia extraordinário. Quando eu recebi uma cartinha deles dizendo decisão dos idosos, e aí vinha, era preciso levar a sério. Ou o pedido, ou a decisão, então era preciso levar a sério, porque o idoso é o que tem de mais assim, de autoridade dentro. Nós poderíamos aprender deles assim, de maneira muito significativa e até talvez pudéssemos reestruturar as nossas relações políticas e as nossas relações de cuidado em relação ao bem comum. Dom, muito obrigado por sua presença, por essa entrevista tão interessante, né, em relação a esses povos, e com certeza nós queremos retomar em outros programas, falar mais dessa realidade tão bonita. Eu que agradeço e que Deus abençoe a todos. E você que nos acompanhou até agora, continue conectado pela CNBB, nas redes sociais e também no site de notícias que aparecem aqui no vídeo. E se você quiser rever outros programas Igreja no Brasil, acesse o canal de vídeos no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, eu te espero aqui na semana que vem. Um abraço!